Bem, amigos, sejam bem-vindos ao Projeto 100. Nossa aula de hoje vamos falar sobre legislação educacional, ok? Então vamos falar bastante sobre essa parte aí da legislação educacional. Deixa eu só até botar aqui o meu o PDF com exercício, né? Aqui com as questões, de forma que eu possa ler melhor, tá? E show de bola, e a gente consiga aí ter nossa aula. Então coloquei aqui para vocês aqui, né? Não sei se o pessoal se ligou, um PDF com 44 questões, ok? Como foi selecionado essas questões? Meus amigos, simples. Esse projeto nosso é um projeto que faz muito sucesso, porque normalmente a gente acerta as questões que vão cair em prova. Então, foi selecionado em cima de provas anteriores, provas novas, provas que são cobradas para você, e de forma que, cara, com certeza, a maior parte dessas questões, talvez uma ou outra, né, mas a maior parte estará nas provas que vocês vão fazer aí a partir do dia 20, né? Porque eles fragmentaram lá Saquarema em 3 dias de prova, beleza? Pois bem, leis educacionais. Quais são as leis que mais caem em prova? LDB, que é a famosa Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Essa é a mais importante, a mais fundamental, aquela que você tem que atender mais, tá? A BNCC, que é a famosa Base Nacional Comum Curricular, beleza? E o Estatuto da Criança e do Adolescente. Professor Anderson, as outras leis que estão lá, atenção, as outras leis que estão lá são leis que normalmente são englobadas dentro dessas 3 leis, ok? Então, nessa reta final, que é a reta final que você vai ter para a prova, você tem que sintetizar os assuntos para você estudar. Então, você tem que sintetizar os assuntos, principalmente nessas 3 legislações educacionais que eu acabei de falar, ok? Porque senão tu vai se perder. Exemplo, Plano Nacional de Educação. A maior parte dele, meu amigo, caducou. Caducou. São metas que foram criadas no governo Dilma Rousseff, né? Metas de no máximo 10 anos para serem atingidas, e que obviamente a maior parte dele já caducou, e por aí vai, tá bom? Então são situações que você tem que se prender. Pois bem, então vamos começar falando sobre a lei mais importante, que obviamente é a Lei 9394/96, tão conhecida como LDB, Lei Darcy Ribeiro. Meus amigos, olha só, a LDB, ela veio com que objetivo? Normatizar, ou seja, definir as regras, as normas da educação nacional. E como nós sabemos, a educação nacional, que é a mesma coisa que a educação escolar, grave no seu coração, é formado por ensino básico e ensino superior. O ensino básico, que tem suas divisões. A educação básica, que é formada por educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Beabá, mas nossa, como isso cai em prova, meus amigos. Então, temos que saber isso de cor e salteado. A educação infantil tem divisão. Se divide em creche e pré-escola. Creche para todo ser humaninho de 0 a 3 anos. Pré-escola para todo ser humaninho de 4 a 5 anos. Tem macete? Claro que tem, meus amigos. Olha só, LDB não tem número fracionado, não tem número quebrado, apenas número redondo, tá? Você não vai encontrar meses na LDB. Então, se você falar, se cair na tua prova,
a matrícula para não sei quantos anos, não sei quantos meses. Tá errado. Beleza? Por que eu tô falando tudo isso? Porque a matrícula obrigatória é aos 4 anos de idade na pré-escola. Ok? Tranquilo? Ficou claro? Bacana, né? Show de bola, maneiro. Características gerais. Ensino fundamental tem divisão? Não tem divisão no ensino fundamental. Ensino fundamental é uma coisa só. Nós que, de forma, numa relação informal, criamos essa divisão entre Fundamental 1 e 2. Mas isso não existe na LDB. Você pode abrir de cabo a rabo, você não vai ver, você vai procurar lá e você não vai ver divisão do ensino fundamental. É ensino fundamental, ponto. Ok? Então vamos lá. Primeiro, educação escolar. Educação básica superior. Educação básica, divisão. Educação infantil, fundamental e médio. E se ele perguntar sobre educação obrigatória? A matrícula é obrigatória aos 4 anos de idade na pré-escola. Então, se ele perguntar quais são os níveis da educação obrigatória, aí a resposta é pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ok? Bom, visto tudo isso, nós sabemos que nós temos aí algumas características que são as chamadas características gerais da LDB, né? Exemplo, carga horária corresponde a 800 horas, 200 dias, excetuando exames finais. Meus amigos, essa é a carga horária mínima. Pode ser mais que isso? Pode ser a mesma coisa? Pode ser menos? Ok? E essa é a carga horária da educação básica. Então vamos dizer que ele pergunte para você: qual a carga horária da educação infantil? Resposta: 800 horas, 200 dias, exceto exames finais, quando esses ocorrerem, existirem. Ok? Qual é a carga horária do EJA, do ensino de jovens e adultos? 800 horas, 200 dias, excetuando exames finais. Qual é a carga horária da educação especial? Meus amigos, LDB, assim como qualquer legislação educacional, é decoreba. O que faz o aluno errar, normalmente, são as colocações que são feitas em provas para tentar ludibriar você. Como assim, professor Anderson Dionísio? Que situações? O cara chega lá e bota na prova: a educação especial, em razão da sua natureza, em razão das suas características e peculiaridades, afinal de contas, é uma modalidade voltada para pessoas de necessidades especiais. Vai ter uma carga horária diferente por conta... Tá vendo? Enrolação. Enrolação. Não caia nisso, tá? Por quê? Independente da modalidade. É educação básica? Não importa se é ensino à distância, não importa se é o próprio ensino regular, não importa se é ensino de jovens e adultos, não importa se é educação especial. A carga horária é a mesma. A relação de frequência. A frequência é voltada para quê? Exatamente para 60%, frequência mínima, né? 60% a educação infantil, 75% o ensino fundamental e o ensino médio. São características gerais que costumam cair muito em prova. Sempre
cai questõezinhas como essa, tá? E a gente está aqui exatamente com esse objetivo, de direcionar para você essas questões, de fazer, né, aquela brincadeira, aquela máxima, aquela coisa maravilhosa, né, em cima dessas questões, e é exatamente isso que nós vamos tratar, beleza? Vamos lá então. Pois bem, visto tudo isso, temos aqui as questões para a gente brincar bastante. Questão número 1. O ensino fundamental teve o regime seriado substituído pela organização em ciclos em várias partes do país. Isso ocorre porque a LDB apresenta diferentes possibilidades de organização da educação básica. De acordo com essa lei, essa mudança deve ser implantada sempre que o processo de aprendizagem assim o recomendar. Letra A de amor, essa é a resposta. Olha para mim, vamos lá. Meus amigos, olha que coisa linda que eu vou te falar agora. A LDB, ela é marcada pelo quê? Por duas características fundamentais. Primeira, a democracia. Claro, todas as leis pós-88, a LDB de 96, são leis que têm essa característica. Então, todo momento, você vai ver falar da LDB e você vai ver falando sobre questões ligadas à democracia. Beleza? Características democráticas. Sempre. Beleza? E além disso, o que nós temos que afirmar também sobre a LDB? Características da chamada flexibilidade. Óbvio, gente. O que acontece? O Brasil é um país enorme. E enorme não só em extensão territorial, mas também em razão de quê? Diversidade cultural. Perfeito? Então, em razão, basicamente, em função disso, o que nós observamos? Observamos, né, que a organização da educação ela tem que ter uma natureza diversa. Só falta a LDB virar para você e falar assim, olha, tu vai organizar conforme for conveniente a sua realidade. Mas ela não fala isso. Ela detalha exatamente todas as possibilidades, todas as situações possíveis de organização. Falando que pode ser organizado em séries, períodos, de forma mista, beleza? Ou seja, características que demonstram esse ponto, que é uma característica fundamental da realidade brasileira, beleza? Visto isso, vamos para outra questão, vamos lá. Pois bem, na questão número 2, leia os enxertos para responder à questão. Né? Exercer ação redistributiva em relação às escolas. Autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino.
Repara, até aí não diz nada. Porque até aí pode ser qualquer um deles. Ok? Agora vem oferecer a educação infantil em creches pré-escola e com prioridade o ensino fundamental, permitindo a atuação de outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidos. Opa, aí ele te deu mole, resposta letra A de amor, município. Bom, meus amigos, responsabilidades, incumbência. É de responsabilidade do município que a educação infantil e o ensino fundamental. É de responsabilidade do Estado o ensino médio. Ok? Mas aí gera uma dúvida. O ensino fundamental, ele tem que ser garantido pelo Estado. Meus amigos, o que é isso? Vamos lá. Garantir é a mesma coisa que assegurar. Que é totalmente diferente de prioridade, de responsabilidade. Atenção a esse macete que eu estou te dando. Preste atenção aqui no professor Anderson. Garantir só pode ser substituído por assegurar. E o único que garante alguma coisa, o único que assegura alguma coisa é o Estado. E que coisa que o Estado assegura? Que coisa que o Estado garante? O ensino fundamental. O ensino médio é de prioridade do Estado. O mesmo acontece para o município. O município é de prioridade o quê? Educação infantil e o ensino fundamental. Portanto, essa questão número 2, que está aí o PDF para você conferir, né? Você mata exatamente por isso. Ok? Legal, gente? Tranquilo? Muito bem, né? Maneiro. Vamos para outra questão. Vamos lá. Pois bem. Questão número 3. Questão número 3, né? O que nós temos na questão número 3? Questão número 3, ó. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicos, raciais e para o ensino de história da cultura afro-brasileira e americana, a ser observadas pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da educação brasileira, determinam que o estudo de história e cultura afro-brasileira e africana na educação que deve ocorrer. 1. Constitui uma nova área a ser incluída no conteúdo escolar, exigindo um professor específico para desenvolvê-la? Claro que não, meus amigos. Né? Preferencialmente pelo professor de História e Literatura e Artes. No entanto, tá errado exatamente quando ele fala que tem que ter um cara específico exatamente para isso. 2. Exige um professor especificamente habilitado, cai na mesma situação do item 1, como erro, né? 3. Refere-se em especial a componentes curriculares de arte, literatura e história do Brasil. Opa! Te ensinei certinho, você tira a onda que eu te ensinei certinho. Tá aí, ó. E tá certo. 4. Será desenvolvido por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino, seus professores. Obviamente, tá certo. É verdadeiro 3 e 4. Letra E. Ok? Característica muito bacana pra gente. Beleza? Questão número 4.
Os DCNs foram fixados pelo Conselho Nacional de Educação em atendimento ao que está prescrito na LDB, como sendo incumbências da União estabelecer com colaboração com estados. Opa, tem aqui um querendo entrar. Seja bem-vinda. Diretrizes curriculares nacionais foram fixadas pelo Conselho Nacional de Educação em atendimento ao que está prescrito na LDB, como sendo incumbências da União estabelecer, em colaboração com o Estado, Distrito Federal e município, competências e diretrizes para educação infantil, fundamental e ensino médio, que irão nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Assim, as diretrizes curriculares nacionais, que seriam as DCNs? Bom, o próprio nome já diz, diretriz é uma direção, correto? E será um documento que vai nortear, que vai orientar o quê? As características que você vai ter da educação nacional. Tá? E, obviamente, a resposta que versa sobre isso é a letra A de amor, quando ele fala que são normas obrigatórias que orientam as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas. Resposta letra A de amor. Questão 5. DCN para educação especial na educação básica? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Amiguinhos, vamos lá. Como nós sabemos, leis educacionais, tá? E meus colegas já estão antecipando e botando o gabarito. Show, vamos lá. É decoreba. Claro que a gente tem que compreender que a gente não pode cair naquela situação de achar que a prática e a teoria é a mesma coisa, que aqui no Brasil existe uma dicotomia enorme entre prática e teoria, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, vamos lá. Nível. Nível é diferente de modalidade. Professor Anderson, nível tem a ver com o quê? Nível tem a ver com sequência. Então, por exemplo, nível básico, nível superior. Nível. Educação infantil. Trata-se de quê? Nível. Educação fundamental, ensino fundamental. Nível. Ou seja, quando você falar de etapas, é nível. É nível. Ok? Modalidade tem a ver com modo, forma. Exemplo, o EJA, o ensino de jovens e adultos, é uma modalidade, claro. Por quê? Porque você não pode ensinar no EJA da mesma forma que você ensina na educação, no ensino regular. Por quê? Porque o ser humaninho que está no EJA, ele tem uma características muito distintas. Então, é uma modalidade. A educação especial, ela também é o quê? É uma modalidade. E no caso, uma modalidade voltada para quem? Para todas aquelas pessoas de necessidades especiais, que são daquelas pessoas que têm transtornos globais, né, deficiências físicas, psíquicas, mentais, até mesmo aqueles que têm superabilidade ou superdotação. Então, com base nisso que eu estou te falando, vamos ver essa próxima questão aí. Fala, Natália, qual a sua dúvida? Pode abrir o áudio aí.
Abre o áudio e pergunta. Pô, Matheus, deixa eu te falar. O seu deve estar com algum problema, ou de memória, seu celular, ou, já que você está conseguindo acessar, não é a internet. Eu aconselho você, de repente, apagar alguns arquivos. Agora não vai dar tempo, mas depois da aula, você apaga alguns arquivos que tem lá no teu celular, entendeu? E apaga, inclusive, também o Google Meet e reinstala, ok? Para você conseguir acessar depois do teu, tá bom? Mas não tem problema nenhum você acessar o da tua esposa não, tá bom? Tá, vamos lá. DCN são Diretrizes Curriculares Nacionais. Deixa eu olhar aqui, voltar aqui para vocês. Tá. Lembrando a todos que essas aulas estão gravadas, tá? Estão sendo gravadas, então vou reproduzir o que o meu colega não ouviu, né, do início da aula. Bom, as leis educacionais que mais caem em prova é LDB, ECA e BNCC, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, aí esses conjuntos de leis. Aí eu vou falar algumas coisas polêmicas agora, tá? DCN, PCN não cai em prova. Mas, Anderson, pô, a gente está acabando de fazer uma questão sobre DCN. Calma, respira. Cai no enunciado, cai a citação. Mas a questão, o assunto que ele está falando é sobre LDB. Ok? O mesmo acontece no PCN. O PCN é o Parâmetro Curricular Nacional. O que é um Parâmetro Curricular Nacional? São exemplos de como aqueles conteúdos escolares devem ser trabalhados. Então, o que está dentro do PCN não cai. Cai o que é PCN, que é isso que eu acabei de falar para você. O DCN, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, eles caem em citação de texto. Até porque a Base Nacional Comum Curricular, que a gente vai ver hoje também, né, ela meio que veio para englobar e além da questão do DCN. Então, o máximo que cai é como citação em questão, assim como a gente vai ver nessa questão número 5. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, além do meu amigo aí, Matheus, pode abrir o áudio, pode me perguntar, que eu vou ter a maior paciência e o maior amor no coração para te explicar, para que você passe nessa prova, beleza? Tranquilo? Vamos lá, galera. Meter bronca. Então, ó, questão número 5. Na questão número 5, tá aí, ó. Ó o que ele está dizendo. As diretrizes curriculares nacionais para educação especial, na educação básica, se aplicam às escolas para a organização da educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais em todas as suas etapas e modalidades. Essas diretrizes definem a educação especial como o quê? Educação especial é um nível? Não. Acabei de falar para vocês. É uma modalidade, não é um nível. Tá vendo como é que cai? É uma etapa? Por etapa é nível. Claro que não. É um desdobramento do ensino fundamental absurdamente errada. Claro que não. Cara, essa letra D, meus amigos, chega a ser preconceituosa. Olha só, é uma forma de tratar crianças com necessidades, totalmente, chega a ser até de certa forma, né, gente, criminosa. Resposta certa é uma modalidade de educação escolar, letra E, ok? Questão 6. A LDB estabelece que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho, e que o ensino público deve ser ministrado
com base na gestão democrática. O que é isso? Gestão participativa. Todos têm que participar, né? Assim, a democratização da escola passa necessariamente por quem? Bom, pela participação da comunidade. Pela participação tanto da comunidade local quanto da comunidade escolar. É claro, meu amigo, não é? E, obviamente, a resposta que fala sobre isso, olha lá, é a letra mais completa, obviamente, é completa, né? É a letra D de delta, pela participação de segmentos representativos da comunidade escolar na ação de planejar, executar, avaliar o quê? O projeto político-pedagógico. Anderson, olha para mim um pouquinho. Tá, deixa eu olhar para você. O que é esse projeto político-pedagógico? Gente, projeto político-pedagógico, PPP, nada mais é do que um documento que direciona as ações da escola. Que ações? Currículo da escola, tempo escolar, processo de decisão, organização do Grêmio Estudantil. Tudo isso será atribuído ao projeto político-pedagógico. E que, obviamente, dentro de uma ideia democrática, que é a ideia que direciona a educação hoje, ok? Exige a participação de todos na sua formulação. Então, são situações em que temos que pontuar, ok? Tranquilo? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, meus amigos, bate-papos? Qualquer dúvida, pode abrir o áudio, perguntar, legal? Claro, nossa aula é uma aula de exercício, mas eu explico a teoria de forma rápida, né? Para a gente focar o exercício. A gente teve nossa turma de teoria, né? Aí foi o contrário. A gente teve muito mais teoria do que exercício. Fala, Vinícius, fala comigo. Boa noite. Ah, pô, Vinícius, que legal, cara. Então o que acontece? É porque o que concurso, né, é um site de banco de dados, né, de provas anteriores. Até porque a gente pega essas questões, né, são questões também da IBAN, né? Então eles fazem uma seleção, é um banco, né? Assim como o PC e concurso. No caso, que é basicamente de onde que a gente pega, né? PC e concurso é gratuito, né? Acaba um pegando do outro, né? Porque são questões públicas, né? Todas são de concursos. Então, é até uma coisa que ratifica aí o que a gente está fazendo. Que não são questões feitas para você acertar. São questões feitas para você errar. São questões da banca. Não tem nenhuma questão que foi feita por mim, tá bom? Beleza? Então, aquele cara que já está fazendo provas, com certeza muitas delas, ele está estudando certo, tá? Porque nessa reta final, o ideal é que você estude fazendo questões, o máximo que você puder. Tá bom? Show? Bom, então, bacana, maneiro. Pô, vamos para outra questão, não é? Vamos para outra. Bom, nessa próxima questão, que nós vamos falar agora, olha que maneiro. Olha que maneiro. Eu adoro a questão de historinha. Um professor, na sua atividade de sala de aula, tem atitudes de apreço à tolerância. Porra, que é o certo, né? É um princípio da LDB, inclusive. Estabelece relações entre o conteúdo escolar e o trabalho e as práticas sociais. Pode-se afirmar... O que pode se afirmar? Pô, letra E, acabei de falar. Gente, o professor, em suas aulas, observa o quê? Princípios do ensino estabelecido em lei.
Anderson, tem macete? Tem. Vou te falar macete. Quero te falar macete. Vou te falar macete, meu amigo. Vamos lá. Galerinha, preste atenção. Ao invés de você ficar igual um tarado, igual um maluco, decorando lá os princípios um por um, quem passa em prova de concurso não é quem decora, é quem tem sensibilidade. Então vem comigo no macete que eu vou te dar, pô. Vem comigo. Gente, princípio da LDB são sinônimos dos princípios da Revolução Francesa. E Anderson, sua péssima história. Cara, vem. Igualdade, liberdade, fraternidade. Então, se você for parar para analisar a prova de múltipla escolha, porra, tá falando de princípio da LDB? Tá. É sinônimo de igualdade, de liberdade e de fraternidade? Tá certo. Apreça a tolerância. O que é isso? Fraternidade. Não é não? Claro que é, pô. Galera, somos seres humanos. Eu, inclusive, escrevi um texto, agora eu não vou me estender porque nosso tempo é curto, tá? Sobre exatamente isso. As pessoas não tratam mais as outras como humanos. Os cursos hoje também, tudo, né? Não é só curso, não, tudo. A gente é tratado como máquina no trabalho, até mesmo os cursos, colégios. As relações hoje são artificiais, mecânicas. Meus amigos, somos seres humanos. Então nós temos limitações. Limitações. E uma das limitações é a nossa capacidade de conseguir armazenar coisas. Tá? Então, exatamente por conta disso, você tem que ter uma sensibilidade. Quem passa em concurso não é aquele cara que tem um cabeção enorme que consegue armazenar as coisas, não. É o cara que tem sensibilidade. Você, com as suas limitações, tu vai passar nessa prova, meu amigo. Beleza? Tranquilo? Enquanto o cara que tá lá, pô, olha só, cara, o nível de loucura que a gente tá entrando. Tem neguinho tomando remédio, cara. Remédio. Cara, é uma coisa de insanidade que a gente tá vivendo no mundo e no Brasil, porra. Tá bom? Então não entre nessa vibe. Essa é uma vibe pra te destruir, ok? Então, vamos para mais uma questão. Questão 8. No Brasil, entende-se que a partir da LDB, a educação tem uma concepção restrita. É para restringir. Olha, tu vai ter educação e você não vai ter porque tu é um animal, porque tu é pobre? Claro que não, né, gente? Democrática não é a todos. Democracia é a todos. Poder, povo, todos, não é? Então, claro que é uma relação, letra B, abrangente. Agora, abrangente por quê? Porque inclui processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, pesquisa, movimentos sociais, organização da sociedade civil e manifestações culturais. Resposta certa, letra B de Brasil, ok? Dúvidas, perguntas, colocações? Fique à vontade de abrir o áudio. Pergunte, eu te respondo. Quando acabar a aula, estamos no grupo. Pergunta no grupo, eu te respondo. Beleza? Tranquilo? Vamos junto até a sua aprovação, meu amigo. E vamos que vamos, tá? Beleza? Questão 9. Ao elaborar e cumprir o plano de trabalho, o professor deve o quê? 1. Atender à proposta pedagógica. O que é isso? Responsabilidade do docente. Claro que você tem que atender à proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Você não vai criar a sua proposta pedagógica do nada, você vai participar da elaboração, inclusive. Né? Agora, não vai fazer coisas de quando vem à sua cabeça. 2. Zelar pela aprendizagem do aluno. Claro. 3. Estabelecer estratégia de recuperação para aluno com menor rendimento. Resposta certa, letra E.
Ok? Deixa eu olhar vocês um pouco. Estabelecer estratégia de recuperação para alunos com menor rendimento. Isso é incumbência do docente. O que o estabelecimento de ensino tem, ou seja, a escola, tem por responsabilidade? Gerar meios. Tá? PDF é Uga, né? Que tá o nome, né? O PDF está no WhatsApp, né? No nosso grupo. Caso você não tenha acesso porque você entrou depois. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa, vamos lá. Estabelecimento de recuperação para aluno com baixo rendimento. Vamos lá. Anderson, você pode aplicar recuperação para aluno com alto rendimento? Pode. Nada te proíbe. Agora, você é obrigado? Não. Você é obrigado apenas para aluno com baixo rendimento. Ok? Características que a gente tem em relação a muitos vícios da educação também. E que, obviamente, não estão em consonância com a teoria, tá? Vamos lá. Meus amigos, questão número 10. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecer meios para progredir no trabalho, não é? Quando a LDB trata de educação básica, está se referindo ao quê? O que é educação básica? Mole, letra D de delta, essa dispensa comentários, né, gente? Questão 11. Né? Questão 11. Uma das atribuições do diretor escolar previstas, né? Gerenciar a unidade escolar de acordo com princípios e diretrizes da educação. Estabelece como incumbência do estabelecimento de ensino, então ele quer incumbência do estabelecimento de ensino, coletar, analisar, disseminar informação sobre a educação. Isso é incumbência da União, consenso escolar. Fora. Ok? Ok? Isso. 2. Elaborar e executar sua proposta pedagógica, certo? Administrar seu pessoal, tá certo? Assegurar o cumprimento do... Ó o termo, assegurar. Sublinha isso aí, exatamente. Quem tem que cumprir é o professor. Agora quem tem que assegurar é o estabelecimento de ensino. Tá certo? Letra D de delta, 2, 3 e 4. Ok? Questão 12. Ainda segundo a LDB, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos anteriores. E resposta letra B, podendo se organizar de forma diversa. Que forma diversa? Ciclo, série, período. Fizemos uma questão lá em cima que fala sobre a mesma porcaria. Mesma coisa. Lembra? Flexibilidade. O Brasil é muito grande. Então a gente tem que organizar de acordo com a característica de cada local, dando essa flexibilidade. Questão 13. O artigo 14 estabelece que cada sistema de ensino tem autonomia para a elaboração de normas próprias em gestão democrática. Outra de gestão democrática. Refletindo sobre as peculiaridades, princípios que as norteiam, está correto afirmar o quê? O que está correto afirmar sobre a gestão democrática?
mais uma que vai falar sobre projeto político-pedagógico. Quer ver? Resposta letra B de Brasil. Claro. Além de profissional da educação, quem vai trabalhar na elaboração? Comunidade escolar e a comunidade local. Te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho. Todos, né? Característica que você tem aí nessa questão. Questão 14. Em uma reunião na escola para discutir o seu projeto pedagógico, percebeu-se a resistência e a falta de envolvimento de alguns professores. Naquele momento, a diretora resolveu retomar com os docentes a importância e a participação na construção de todo, coletiva, buscando a melhoria da qualidade de ensino, bem como as atribuições legais, entre elas o quê? O que ele quer? Participação dos professores, né? O que é a incumbência do professor? Então, repara, ele botou um enunciado, mas ele está perguntando sobre o quê? O que é responsabilidade do professor? O que o professor tem que fazer? Ó? A diretora está dando esporro. Ela quer o quê? O que é responsabilidade do professor? 1. Tá certo, não tá? Participar da elaboração da proposta pedagógica. 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho, certo? 3. Zelar pela aprendizagem, né? 4. Estabelecer estratégia de recuperação para alunos com baixo rendimento. 5. Zelar e ministrar... Opa, peraí, volta. A 3 tá errada. Aonde está o erro no número 3, ó? Higiene e saúde do aluno. Zelar pela aprendizagem. Não vem o texto higiene e saúde, tá, gente? Ok? Todas as outras, ó, 5. Ministrar dias letivos, horas aulas estabelecidas. Perfeito. Resposta letra D. 1, 2, pula 3 que está errada. 4 e 5. Dúvidas, perguntas? Pode abrir o áudio que eu te explico. Pois bem. Questão 15. Outra GLDB que vai falar para você o quê? Vai falar sobre história e cultura afro-brasileira. Beleza? Característica que você tem. Legal? Nessa questão 15. E que, obviamente, são temas interdisciplinares. Temas que são trabalhados, né? Essa temática, principalmente pelas áreas humanas. Então, obviamente, história, literatura, artes, principalmente. Fizemos, inclusive, uma questão lá em cima, muito parecida com ela. Ok? Portanto, a resposta é a letra D de Delta. Conteúdos referentes a histórias e cultura afro-brasileira serão ministrados em todo o conteúdo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Ok? Beleza? Show, né? Muito bem. Questão 16. Tanto a Constituição quanto a LDB definem que todas as crianças têm direito ao acesso à educação, sendo o ensino fundamental um direito público e subjetivo. O que é isso? Público. A todos. E subjetivo, sem distinção. Mesmo assim, atualmente é muito comum reclamações sobre o não atendimento disso. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Né? Qual alternativa correta nós podemos assinalar?
Quanto a problemas de falta de vagas, sobretudo no ensino fundamental, o poder público é responsável. Agora, isentando tanto a rede municipal quanto estadual? Claro que não. Deixa eu olhar aqui para vocês. Amigos, o Brasil é um país do se colar colou. O que é o se colar colou? O cara vai matricular seu filho na escola. Aí ao chegar na escola, a pessoa vira e fala assim, até porque normalmente a maior parte das pessoas que estão em área de gerência, em tudo, não estão por competência técnica, estão por outras artimanhas reclusas, que não vale a pena a gente perder tempo aqui. Vira e fala, não há vaga. Pode isso? Claro que não. Porque a educação é obrigatória. E no caso, se tratando de fundamental e infantil, é responsabilidade do município. Se não tem vaga na rede municipal, o município vai ter que pagar por uma rede privada. Se for ensino médio, é o Estado que vai ter que se virar. Então é assim que funciona. É isso que é a lei. Então, por isso que a letra A está absurdamente errada. Já a B, problema de escassez de vagas ocorre em regiões superlotadas e cabe à gestão da escola articular com a Secretaria de Educação para atender a demanda. Tá certo a letra B. Quem é que tem que se virar? É o poder público, meu amigo. Não é o pai o responsável. Questão 17. Consta na LDB, no artigo 24, que a verificação do rendimento escolar na educação básica, no nível fundamental e médio, observará o seguinte critério. Então, avaliação. A avaliação prevalece critério qualitativo sobre o quantitativo. Lembra disso? Ah, então são características que você tem. Legal? Então vamos lá. Letra A de amor. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência de qualitativo sobre quantitativo. Resposta certa, te ensinei certinho. Letra A de amor. Questão 18. LDB lá, essa lei, altera a redação dos artigos lá da LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dispõe-se sobre o quê? Obviamente, dispõe sobre o aumento de 1 ano do ensino fundamental. O ensino fundamental passou a ter duração de 9 anos. Então, né? E a matrícula do fundamental é os 6. Mas a matrícula da educação básica, ela passa a ser obrigatória a partir dos 4 anos na pré-escola. Então coloca aí uma observação que é importante que você, meu amigo, saiba. Ok? Show de bola. Questão 19. Questão 19. Currículo da educação básica deve ser dinâmico, porém fundamentados em diretrizes muito bem definidas, conforme consta a LDB. 1. Difusão de valores fundamentais de interesses sociais. Claro, você vai ler até o final, vai ver, ó, perfeito. Democracia, respeito. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Certo? 3. Orientação para o trabalho. Sim.
4. Promoção do desporto educacional e apoio a práticas desportivas não formais. Tá certo? Resposta correta, todas. Letra E. Questão 20. O aluno Walter, que é um adolescente, está matriculado no 6º ano. Apresenta quantidade de faltas acima de 50% do permitido em lei. Então, meu irmão, galera, OBS, olha que situação. Gabarito aponta a letra C, mas essa questão, ela está anulada. Vou te falar por quê. Olha que doideira. Porque a lei mudou, meu amigo. Porque a lei agora não coloca mais 50%. Mas o quê? Ela aponta que as faltas deverão ser notificadas ao Conselho Tutelar acima dos 30% permitida em lei. Então você risca, coloca anulada e coloca aí notificar ao Conselho Tutelar acima de 30% permitida em lei. É comum sempre ter questões anuladas em todas as provas de concurso, ok? Não podemos deixar que isso, acabe mexendo no nosso psicológico. Tá anulada, tá anulada. Ponto. Vida que segue, ok? Show! Vamos avançar. Legal? Oi, fala comigo. Pois não. Diretão. Na adrenalina total. Adrenalina total, direto. Tá? Só no nosso aulão de sábado, até porque, nossa, cara, É uma aula bem extensa. Nós teremos pausa. Nas aulas de exercício, não teremos não, tá? Beleza? Vamos direto, vamos otimizar. Até por conta de ser 2 horas, Vamos diretão. E se Deus quiser, vamos resolver essas 44 questões. Porque eu botei 44 questões. Questão pra caraca, meu irmão. Pra quê? Pra gente abranger tudo e passar nessa prova. Ó, vamos lá. Tá? Vamos lá. Outra. Pois bem, então, vimos aí essa questão 20 anulada. Questão 21. De acordo com a LDB, atualmente em vigor, entende-se por educação especial. Educação especial, meu amigo, é uma modalidade voltada para todos aqueles que são PNEs, de superdotados a pessoas com transtorno global, etc. Ok? E a matrícula é preferencialmente na rede regular. É isso que a gente tem que ter ideia, beleza? Tá? Portanto, letra D de delta, ó. Modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular. Acabei de falar. Para educandos com deficiência e transtornos globais e também para aqueles que têm altas habilidades e superdotação. Acabamos de falar. Simples. Beleza? 20. De acordo com o parágrafo 2, o atendimento educacional será feito a partir do quê? Letra A de amor. Nas escolas especializadas criadas com essa exclusiva finalidade. Claro que não. Totalmente errada, A demanda não foi atendida. Que isso? B. Em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que em função
das condições específicas. É claro que é a letra B, que fala sobre atendimento educacional, ok? Questão 23. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Galera, te deu um macete. Igualdade, liberdade, fraternidade, correto? Beleza? Gravou isso no teu coração? Gravei. Vamos lá. Qual que fala sobre isso? B. Olha lá. Lê aí a primeira palavra. Igualdade. Porra, matou, meu irmão. Matou, ó. Letra B. 23, letra B. 24. Após um longo período de acompanhamento, ficou comprovado que Rui, lá do 9º ano, em função de deficiências, não pode atingir o nível exigido para concluir o ensino fundamental. Diante dessa situação, o sistema de ensino deve garantir a ele, o que deve garantir ao Rui? Uma característica que você tem que sublinhar, porque vem caindo muito em prova. É o quê? A terminalidade específica dos estudos. Ou seja, não existe essa questão dele não conseguir atingir o nível. Tem que ser garantida o quê? A terminalidade. Ainda mais porque Rui, ele tem o quê? Uma característica ali especial. Ok? Então, são pontos que nós temos que nos preocupar. Ok? Meus amigos, nós tivemos o nosso curso preparatório para Saquarema, começou a nossa primeira turma em novembro e tivemos todas as aulas teóricas, coisa muito bacana. Alguns aí fizeram. O que é a nossa aula teórica? O foco, a gente faz até alguns exercícios, mas o foco central é a teoria, que é diferente da aula que estamos tendo hoje. Esse projeto que vocês estão fazendo de hoje, o foco central é o exercício. Então, caso você tenha alguma dificuldade, meus amigos, não vou desistir de você não. E também não vou falar se vira não. Você pode perguntar que eu vou te responder com maior carinho, amor e atenção. Ok? Mas, se você não veio estudando antes, porra, tu também deu mole contigo. Eu não vou ficar perdendo tempo puxando tua orelha não. Mas você deu mole, já tinha que ter feito conosco a nossa turma de teoria. Mas tudo bem. Mesmo assim, vou te ajudar, tá bom? Vou te ajudar. Dúvidas, perguntas, colocações, pode perguntar. Vou te responder com todo amor, carinho e atenção que você merece, ok? BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que foi criado, olha que doideira, cara, no governo Michel Temer. E esse documento foi criado no final de dezembro, dia 22 de dezembro. E o que a BNCC é? É um documento que vai direcionar, olha só, ela não define, ela direciona a construção do currículo. Por quê? Porque ela é definida como um documento que define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Por quê? Porque ela vai definir, meus amigos, o famoso núcleo comum. Aquele assunto em comum, aquelas competências essenciais em comum. Se for no caso de educação infantil, direitos de aprendizagem, campos de experiência. Se for fundamental e médio, né, as competências gerais, competências em comum, próprio conteúdo, né, curricular. Como assim, Anderson? Antes, a educação, é o que eu costumo dizer,
era um bunda lelê. Como assim um bunda lelê? Eu lembro que minha primeira matrícula pública, o diretor chegou para mim e falou assim: Anderson, você pode dar a matéria que você quiser. Ah, como assim? Como é que esse cara vai fazer um vestibular? Era assim. Hoje, o que acontece? A educação, sim, Jocelyn, todas as aulas são gravadas e você vai poder assistir quantas vezes quiser, tá bom? Seja bem-vinda, tá bom? Vamos lá. E elas são postadas as gravações sempre, no máximo 24 horas depois da gravação. Ou seja, amanhã, nesse bate-horário, nesse bate-canal, espero que antes, ela já vai estar disponível, tá bom? Bom, bate-horário, bate-canal foi ótimo, né? Isso aí revelou um pouco a minha idade. Bom, mas o fato é que ela parte do princípio, a BNCC parte do princípio da equidade, que é gerar possibilidades iguais a todos, principalmente nesse sentido, né? Então, com base nisso, ela define o núcleo comum. Anderson, ela sozinha define o currículo? Claro que não. Lembra quando eu falei que uma das características do Brasil é a flexibilidade, é a diversidade? Exatamente por isso que o currículo das escolas, além do núcleo comum, que o próprio nome já diz, é comum a todos, esse sim é definido pela BNCC, você tem o que? A chamada parte diversificada. E essa sim é definida pelo projeto político-pedagógico, falamos no início da aula. E também, claro, pela rede, pelo plano de aula do próprio professor, etc, etc. Ok? E com base nisso, podemos fazer questões de BNCC, que eu te afirmo, meu amigo, estará em sua prova. Tem nem o que ver. O cara que vai para a prova de magistério sem estudar BNCC é o cara que vai sem casaco para o Polo Norte. É a mesma proporção. É a mesma proporção. Ah, eu vou de biquíni para o Polo Norte. É o cara que vai para a prova sem estudar essa porcaria. Então, vamos direto ao assunto. Vamos lá. Dúvidas, perguntas, colocações? Fica à vontade, pode abrir o áudio e me fazer a pergunta que eu vou te responder, te orientar com todo amor, carinho e atenção que você merece. Bom, BNCC integra a Política Nacional de Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações no âmbito federal, estadual e municipal. Referente ao quê? Referente a tudo que está aí, meu amigo. A BNCC ela vai atuar tanto na formação de professores, quanto na avaliação, quanto na elaboração de conteúdos educacionais. Por isso que a resposta, né, não pode ser outra. Letra E. Ok? Beleza? A BNCC afirma que o ensino fundamental, no contexto da educação básica, é a etapa mais longa, atendendo a estudantes de 6 a 14 anos. Pode-se afirmar que essa etapa tem quanto tempo de duração? Pô, muito fácil, 9 anos. Fizemos uma questão anterior que fala sobre isso, letra B. Essa é a questão 26, né? 27. O Ministério da Educação, cumprindo exigências legais, PCN, e ao longo do próprio MEC, coube a União, estabelecimento de conteúdos mínimos. O conteúdo mínimo foi denominado que, questão muito fácil, BNCC, letra D de delta, Base Nacional Comum. Questão 28. Ao estudar a BNCC e o conceito de currículo, podemos afirmar que o quê? Em relação a isso. Avaliando isso, né?
A base é a orientação, o currículo é o conjunto de conteúdo? Não, nem pensar. Resposta certa, letra B. A base é onde se quer chegar, onde o cara vai, né? O próprio nome já diz, é a base. E o currículo é o caminho até lá, que obviamente tem um núcleo comum, que é definido pela BNCC, mas que você também tem o quê? A chamada parte diversificada. Questão 29. Analise o trecho. Na BNCC, pontinho, pontinho, é definida como... Pô, essa aí, meu amigo, já até falamos, são as competências essenciais. Resposta letra B, competência. Falamos também sobre isso, né? Questão número 30. A base nacional, a qual foi aprovada no fim de 2017 e caiu em tudo quanto é prova de lá para cá, tem por objetivo a organização do currículo escolar e a partir da educação infantil até o ensino médio. Esse documento possui vários conceitos que irão orientar o trabalho do professor em sala de aula. Dentre esses conceitos, qual recebe um enfoque maior? E essa daí, meu amigo, desculpa, houve um erro na formatação, seria a letra E, e eu vou te falar qual é a resposta da letra E. Competência. Aí tu anota aí. Ou seja, é uma cópia da 29. Questão 30, resposta é letra E, competência, que é uma cópia da 29. Questão 31. As decisões curriculares, didático-pedagógica da Secretaria de Educação, o planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação das desigualdades. Para isso, a BNCC, os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade. O que é equidade? É gerar possibilidades iguais a todos, né? Beleza? É isso que é o princípio da equidade. Que pressupõe o quê? Ajudar os mais carentes e deixar o privilegiado de lado? Claro que não. Letra A está errada. B. Criar programas de assistência social e por fim as desigualdades? Bom, não necessariamente, né? Porque esse pensamento de gerar possibilidades iguais a todos. Vamos lá. Selecionar conteúdo e saber? Também não. D. Reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes, ou seja, entender exatamente que você tem essa diferença e exatamente por isso que você tem que gerar possibilidades, né? Possibilidades de forma a tornar mais equalitário isso aí. Por isso que a letra D é a letra correta. Beleza? Questão 32. Questão 32. Como um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico progressivo das aprendizagens essenciais, como o direito das crianças, jovens e adultos, né, orienta sua implementação pelo sistema de ensino das diferentes instâncias do Brasil, ou seja, federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. Como fundamento
a expressão competência e habilidade deve ser considerada como equivalente à expressão de quê? Equivalente a questões ligadas a direito da aprendizagem, né? Então, resposta letra C de coração, que fala sobre isso. Direitos e objetivo da aprendizagem. A BNCC explicita seu compromisso com a educação integral. Nesse sentido, a educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e não a linearidade desse desenvolvimento. O conceito de educação integral, com o qual a BNCC está comprometida, integral, ou seja, total do aluno, né? Corresponde ao quê? Desenvolvimento de todas as suas características, né? Resposta, letra A, não. Perspectiva recente e inovadora que emergiu, não. Duração da jornada escolar cumprida pelos alunos, também não fala sobre isso. Letra C, construção intencional dos processos educativos que promovam a aprendizagem sintonizada com desafios da sociedade contemporânea, ou seja, preparação do aluno tanto para a cidadania quanto para o mercado de trabalho, ou seja, não para uma teoria, mas sim para uma prática que deve ser colocada. Questão 34. Coloca um texto enorme que fala: os currículos têm papéis complementares, 34, né? Para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, sendo que tais aprendizagens só se materializam mediante conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas e das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Essas decisões, que resultam de um processo de envolvimento, participação das famílias e da comunidade, referem-se, entre outras ações, e de contextualização, os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los o quê? Úteis. Resposta da questão 34. Espera aí, vamos ver aqui. Torná-los, não. Torná-los úteis não, torná-los significativos. Com base na realidade. Ah, não. Não é útil não. Ah lá, é significativo com base na realidade e no contexto que estão situados. Então, resposta letra E. O que seria uma relação de aprendizagem significativa? É justamente a relação de quê? De uma aprendizagem em que se estabelece conexão, ou seja, elo entre o saber formal e a realidade do aluno. Então, por isso que se baseia nessa relação, né, Ausubel, que é a relação de aprendizagem significativa. Ok? Beleza, né? Bacana. O Estatuto da Criança e do Adolescente, meus amigos.
Dúvidas, perguntas, colocações? Qualquer dúvida, você pode abrir o áudio e perguntar. Estamos aqui para isso. O ECA. Sim. Sim. Isso. Tá, vamos lá ver. Questão 31. Na questão 31, vamos ver lá. Vamos lá. Vamos lá então. Bacana. Questão 31. Ele fala o seguinte: PNCC, né, sistemas e redes de ensino, instituições escolares devem se planejar com claro foco na equidade, né? Então, principalmente sobre questões ligadas ao sistema de ensino, ou seja, município, né, estado, escolas. Letra E, que é a dúvida, né? Tratar todos como iguais. Não. Vou te falar por quê. Igualdade é diferente de equidade. É uma dúvida que normalmente o pessoal tem, tá? Então deixa eu voltar aqui para te explicar com todo amor, carinho e atenção. Igualdade, o próprio nome já sugere. Todos são iguais. Perante a lei, todos são iguais. Ok? Que é a relação que você tem. Equidade não é igualdade. Equidade é fazer, é assim, é prezar uma igualdade sabendo que todos são diferentes. Por exemplo, a lei de cotas. A lei de cotas é uma relação de equidade. Não é uma relação de igualdade. Por quê? Porque se fosse uma relação de igualdade, não existiria cota para negros. Afinal de contas, todos são iguais. Negros, pardos. Só que o que se entende? Por isso que é uma equidade. Entende-se que existe uma dívida histórica. Existe essa realidade em que a maior parte da população pobre é formada por negros. São os argumentos daqueles que são a favor da cota. Então é exatamente por isso que você tem políticas afirmativas, que são práticas de equidade. E a BNCC, ela parte desse princípio, da equidade. Equidade é diferente de igualdade. Igualdade, todos são iguais. Equidade é você respeitar as diferenças. Você adaptar as diferenças. Entendeu? Então, por isso, não é
a letra E, ok? Foi? Não. Por quê? Porque essa relação de dando a mesma condição, ela parte para a ideia de igualdade. Entendeu? Isso. Como minha colega falou, equivalente, tá certo esse pensamento. Equidade tem a ver com equivalência. Igualdade tem a ver com todos no mesmo plano. Entendeu? Numa horizontalidade, vamos dizer assim. Entendeu? Foi? Pois bem, Estatuto da Criança e do Adolescente, famoso ECA. O que o ECA visa? Proteção integral a toda criança e todo adolescente. Criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompletos. O que é isso? 11 anos, 11 meses e 29 dias. Adolescente é de 12 a 18 anos incompleto. Mesmo raciocínio. 17 anos, 11 meses e 29 dias. E, obviamente, proteção integral significa dizer que criança e adolescente têm direitos, que são direitos inerentes à dignidade humana. Para a gente entender um pouco o ECA, a gente tem que entender como era antes do ECA. Antes, aqui no Brasil, tinha uma ditadura militar. Então, o Código de Menores, que era, assim como, pelo menos toda a lei do período militar que eu conheço, eram leis repressoras, que tinha a ideia de reprimir. E o ECA ela veio com esse pensamento de proteger. Então, com base nessa relação de sensibilidade, vamos fazer algumas questões e daqui a pouco, obviamente, eu volto para falar com você olho no olho. Beleza? Vamos lá. Pois bem, segundo o que dispõe o ECA, no tocante à informação, cultura, esporte, diversão e espetáculo, é correto afirmar o quê? Não é da época de muitos, mas é da época de alguns aqui, a questão da censura livre, né? Questão lá de autorização em portarias. Então, né? Resposta letra B. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Resposta letra B de Brasil. Questão 36. À luz do ECA, a ação de natureza disciplinar que seja aplicada com o uso da força física sobre a criança e resulte lesão é definida como castigo, né? O caso, dessa forma que ele detalhou, né? É um castigo 36 físico, letra E. Questão mais de língua portuguesa de interpretação do que necessariamente de ECA. Ó, considera-se criança e adolescente quem? Vamos ver as alternativas, né? Criança é até 12 anos incompletos. Ó. Resposta é a letra B de Brasil. Criança até 12 anos incompletos. Adolescente entre 12 e 18. Atenção, meus amigos. Atenção.
Quando o cara fala entre, você não precisa falar incompleto. Porque entre significa dizer que está compreendido em. Entendeu? Então, isenta falar o quê? Incompleto. Entendeu? Então tá certa. Resposta letra B de Brasil. Questão 38. Considera-se criança. Quem é criança? Até 12 anos incompleto. Letra C de coração. Cópia da questão anterior. Questão 39. Sob o direito à vida, à saúde, efetivamente previsto no ECA, é correto afirmar o quê? Profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação durante toda a gestação aos estabelecimentos em que será realizado o parto conforme disponível no município. Bom, não necessariamente, né? Porque depende de todos os outros critérios que você tem. Tem que ter todo um apoio à questão de atenção primária, à questão de amamentação, a questões que são colocadas e enumeradas aí, não é? Então, B. Incumbe ao poder público e toda a sociedade proporcionar assistência psicológica. Não, toda a sociedade não. Tá errado aí, ó. E por aí vai, né? Questão letra C. Serviços de saúde, onde for o parto, assegurarão mulheres seus filhos recém-nascidos, auto-hospitalar responsável contra a referência na atenção primária, sem englobar grupo de apoio à amamentação? Óbvio que não, esse final absurdamente errado, né? Letra D. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Simples. Resposta letra D. Fala de forma objetiva o que é. Ó, letra E está errada. Não gozam de cuidados, pelo contrário, gozam dos cuidados. Então, realmente, letra D. Questão 40. Correto afirmar que criança e o adolescente, o que criança e adolescente têm? Bom, primeiro, eles gozam de todos os direitos inerentes à dignidade humana. Ok? Todos os direitos inerentes à dignidade humana. Então, por conta disso, resposta letra C de coração. 40, letra C. Gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral, no que trata a criança e adolescente, sendo assegurado por lei todas as oportunidades, facilidades, etc, etc. Questão 41. De acordo com ECA, qual o procedimento deverá ser adotado pelo dirigente de estabelecimento de educação no caso de faltas? Essa questão já é com a ratificação daquela que a gente falou que estava anulada na LDB, tá vendo? Ó? Bom, tem que avisar quem? Sobre questão de falta, reiteração, ao Conselho Tutelar, letra E.
Deixa eu olhar vocês um pouco, eu quero falar com vocês. Sempre cai essa questão. Vamos lá. Amiguinhos, o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, não jurisdicional, que é responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então repara, vamos lá. Primeira coisa, todo município tem que ter pelo menos um conselho tutelar. E, obviamente, você tem o quê? Tem lá um conselho tutelar. E qual é o papel do conselho tutelar? O próprio nome já diz. Aconselhar. Tá? É o papel de aconselhar, orientar, instruir. Beleza? Tranquilo? Então são características que temos que pontuar. Legal? Tranquilo? Visto tudo isso, vamos para a questão lá. Questão 42. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece assegurada com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Assim, o oficial da infância e da juventude orientou os profissionais de saúde de um hospital particular sobre o dever e adolescente na emergência. A orientação do oficial da infância e da juventude, nessa hipótese, está o quê? Bom, obviamente, está correta. E a prioridade é o quê? Da criança e do adolescente. Resposta letra A de amor. Bom, vamos lá, deixa eu olhar aqui vocês. Bem, amigos, crianças e adolescentes têm prioridade, preferência, primazia em quê? Atendimento médico, políticas públicas, etc. Tá? Eu costumo dizer o seguinte: Titanic afundando. No filme, era aquela gritaria, aquele desespero e um tal de salve mulheres, salve crianças. Aqui no Brasil, se houvesse um Titanic afundando, seria gritaria e desespero, mas seria salve crianças, salve adolescentes. Sim. Por quê? Porque crianças e adolescentes têm prioridade, preferência, primazia em quê? Socorro, políticas públicas. Então, se um candidato vira e fala assim, meu mandato será um mandato voltado para os interesses das crianças e dos adolescentes. Bom, simplesmente ele está sendo de acordo com a lei. Ele não está fazendo nada mais do que a obrigação dele. Por quê? Por conta exatamente disso que eu estou falando. Ok? Então, grave no seu coração. Tá? Beleza? Titanic está afundando. Salve crianças e adolescentes. Tá?
Você não vai errar essa questão, vai lembrar disso. Vamos lá. Outra. Questão 43. No que diz respeito à família de acordo com ECA, assinale a alternativa verdadeira. Letra C. Entende-se por família natural a comunidade formada por pais ou qualquer deles e seus descendentes. Vamos lá. Deixa eu falar sobre família. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que o ideal é que todos sejam criados pela sua família natural. Que é isso que você acabou de assinalar lá, na alternativa. Tá? Na questão 43, letra C de coração. No entanto, em casos excepcionais, e quais são esses casos excepcionais? Normalmente casos que envolvem maus tratos. Em casos excepcionais, nós teremos o quê? Teremos a suspensão do poder familiar e a colocação em família substituta. E família substituta são 3 formas: guarda, tutela e adoção. Guarda, tutela e adoção. Ok? Anderson, tive aula, vídeos, fiquei um tempão. Oi, Genilson, fala comigo. Levantou a mão? Abre teu áudio. Tá aparecendo mímica. Tem que apertar o botão aí, fala aí. Genilson, não tá saindo nada. Tem um botãozinho que tem um desenho do microfone. É só você clicar. Ah, foi. Foi agora. Oi, pode? Dúvidas? Ah, tá bom. Então vamos lá. Então tá bom. É porque tu levantou a mão, tá com o botãozinho tipo a mão levantada. Isso acontece. Tá tranquilo. Vamos lá. Pois bem, enfim. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Tá, família substituta. Guarda, tutela e adoção. Ana, eu só estava vendo isso. Cara, um texto enorme para explicar o que é guarda, o que é tutela e o que é adoção. Vou te explicar rápido. Vamos lá. Guarda é uma família substituta que é revogável. Como assim revogável? A qualquer momento o juiz pode revogar. Então tá lá. O juiz chega, ó, revoga. Tá? Tutela. Tutela é uma colocação em família substituta que é prescritível. Como assim, professor Anderson, prescritível? Tem prazo. Qual é o prazo da tutela? É até o ser humaninho completar 18 anos. Quando o ser humaninho completa 18 anos, opa! Acabou a tutela. E a adoção? A adoção, ela é imprescritível e irrevogável, ou seja, a forma definitiva de colocação em família substituta, a única forma definitiva é a adoção. Ok? Beleza? Características também importantes que temos que pontuar aqui. Tá? Legal? Visto isso, vamos para a questão 44. Bacana, maneiro. Questão 44 é a competência dos órgãos que compõem o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Vamos ver as opções.
atribuir aos conselhos dos direitos da criança e do adolescente a atividade fiscalizatória sobre as entidades que executam programas socioeducativos em regime de internação. Não. Não. Estaria errado. Tem a ver com questão ligada ao quê? Ao Ministério Público. Conselho tutelar não conduz adolescente de ato infracional. Quem conduz o adolescente do ato infracional? Se for em flagrante delito, se for de alta gravidade, é a autoridade policial competente. Não é conselho tutelar. Então não pode ser a letra B, de Brasil. C. Indicar o Ministério Público como destinatário de notícia, de fato, que constitui infração administrativa contra os direitos da criança ou do adolescente. Tá certo? Resposta letra C. O que isso está falando, Anderson? Traduz aí para mim, vamos lá. Qual é o papel do Ministério Público? É o papel de apuração, investigação, apuração, receber denúncias, né? Ok? Esse é o papel do Ministério Público. E qual é o papel do juiz, do juizado da infância e da juventude? É o papel de judiciário, o próprio nome já diz, julgar. Julgar. Então, quem é que vai aplicar? Normalmente quem é? O juiz, claro. Devido, sempre com base no chamado devido processo legal. Ok? Mas quem é que aplica, por exemplo, quem que aplica uma medida socioeducativa? O juiz. Quem é que suspende poder familiar? O juiz. Então são situações que são colocadas. E o Conselho Tutelar? Como eu já falei, é um órgão autônomo não jurisdicional. Então, ele vai receber denúncias, sim. Suspeitas, sim. E ele vai o quê? Orientar. Se ele tiver que acionar o poder público, ele vai acionar. Então, se ele tiver que acionar o Ministério Público, ele aciona. Entendeu? Mas são situações como essas que você tem, né, essa relação com o Ministério Público. Perfeito? Legal? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, meus amigos? Bate-papos? Fluiu?